Olá, minhas estrelas! Esperar que vocês entrem online para a gente poder começar a nossa live que vai ser com a psicóloga Eliane, sobre o tema de desfraude. Foi um tema que, quando eu abri aqui a caixinha, eu recebi muitas dicas. E a Eliane, como psicóloga, ela me chamou no privado e me deu muitos conselhos. E aí, pronto, a Eliane já está aqui na live, para que vocês possam conhecer. E chama aí quem tiver interesse de entrar nessa live, tiver interesse no tema de desfraude. Oi, tudo bem, doutora? Tudo jóia? Tudo bom? Se apresente aí para as pessoas, para elas lhe conhecerem. Oi, bom, eu sou Eliane, eu sou psicóloga, já vai para 30 anos de formação, sempre atuei na área clínica e trabalhei com muitos casos de muitas crianças com problema de desfraude. E assim, é uma questão que as pessoas não dão muito valor, mas que é super importante na formação da criança, inclusive na autoestima, várias questões emocionais, né? Às vezes, muitos casos também de intestino preso, né? A encoprese, que a gente chama, várias coisas são causadas, e isso vai até, né, levado até a idade adulta, são causadas desde ali desse desfraude precoce, né? Coisas Então, que a se gente às puder vezes ajudar, pensa que é uma besteirinha, né? Ai, vamos isso, incentivar a questão do piniquinho, a questão, né? E às vezes a gente acaba isso, forçando que isso aconteça isso, de uma maneira que a criança ainda não está com maturidade suficiente, né, para isso, acontecer. Eu quero exatamente. dizer para vocês que tem uma caixinha de perguntas aqui onde tem uma interrogação, onde vocês podem comentar, e do lado tem uma interrogação, que é uma caixinha de perguntas. E aí vocês podem colocar as perguntas aí, que ficam mais fácil para a gente poder acompanhar e respondendo uma a uma, tá? Fica essa dica para quem está aqui ao vivo. Uhum. Então, o pessoal está entrando. Pessoal, tudo bom? Oi, gente de todos os lugares. Né? Muito obrigada por vocês estarem tirando o tempinho de vocês para escutar sobre Sim, esse tema tão importante. Como eu estava dizendo isso. aqui antes de você entrar, mas a doutora entrar, realmente a gente conversou, né, no privado, Uhum. e eu vi a importância que, como a senhora falou, desse tema. E aí a vontade realmente de compartilhar esse conteúdo, porque aqui a gente tem muitas mães, né, que estão Aham. com crianças nessa fase, que é na mesma fase que eu tô com o Theo. E é Sim, muito importante, porque a gente está na quarentena, e aí a gente acredita assim, é, não, aproveitar para fazer isso, já que eu estou em casa, isso. né? Então a gente já pensa assim, não, eu já estou em casa, então eu vou aproveitar para desfraudar, É, né? Até para é. economia de fralda. Isso, Tênis, é uma coisa super importante, porque assim, as mães, não, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô em casa, aqui 15, 20, sei lá quantos dias, e vou fazer isso. Mas, na verdade, o seu tempo não é o tempo da criança. Então, às vezes, você quer resolver isso, mas não é o momento ainda da criança. E aí você vai, acabar atropelando as coisas, né? E isso Sem a prejudica a menor criança. intenção, né? Com a melhor das intenções, Sim, né? Querer claro, aproveitar o é. momento que você está mais próximo do seu filho Isso, para fazer algo exato. bom que você acredita que está fazendo certo, né? É, Porque mãe, não, sem dúvida. a Sim, gente sempre acredita que é está fazendo certo, está fazendo melhor. isso. É, porque as mães sempre estão tentando acertar, né? Fazer o melhor, mas nem sempre está bem orientada ou sabe exatamente como fazer, né? E tem que esperar o momento da criança, não tem como, né? Já abri, tem uma caixinha, uma perguntinha. Ó, Uhum. justamente, ó, nesse momento da quarentena seria uma oportunidade de desfraudar. Meu filho tem 2 anos e 4 meses. Vamos logo começar por essa pergunta. Tá, é a Né? Que eu idade acho do que é a Theo, né? dúvida, assim, uma dúvida geral, que era Isso. justamente o que eu já estava falando. Então, o que você precisa observar? Teu filho tá, te avisando que tá fazendo xixi? Te avisa depois, por exemplo, porque às vezes a criança avisa antes.
Ela percebe que ela vai fazer e daí ela ela fala, ou ela mostra a fralda, né? Às vezes a criança ainda não está falando muito bem nessa idade, e aí ela tá te dando o sinal de que ela sabe que está fazendo. Se ela tiver com esse sinal, você pode pôr o piniquinho lá no banheiro e quando ela te avisa, correr com ela para o banheiro, tirar a fralda, sentar ela no piniquinho. Ou você também pode ir um pouquinho mais devagar. Quando ela te avisa, você senta ela de fralda no piniquinho. E aí ela vai, de repente, fazer na fralda, mas sentadinha. Aí, a partir do momento que ela consegue te avisar antes, porque isso é a questão da maturidade, ela vai amadurecendo e aí ela vai te avisando. Quando ela te avisou um pouquinho antes, você consegue correr para o piniquinho, tirar a fralda dela. Nem sempre ela vai conseguir fazer lá, né? No começo, geralmente, quando estiver tirando a fralda, já está saindo, às vezes vai escorrer no chão, e você nunca, assim, dá uma bronca, nunca, sabe, chamar atenção. Falar, tudo bem, não deu dessa vez, na próxima a gente consegue. E sempre incentivar a criança, porque aí com isso ela vai conseguir. Uma hora ela consegue. Agora, 2 anos e 4 meses, É a mesma idade do Theo. então, a mesma idade do Theo, e ainda é muito pequeno. Então, nem sempre, assim, tem criança que com 2 anos e 4 meses já está avisando, mas nem todas, nem sempre. Normalmente, depois dos 2 anos e meio, entre 2 anos e meio e 3, é quando a criança começa a te avisar. E assim, quase todas as crianças, é claro, isso que eu estou falando não é regra, não é uma coisa que toda criança é assim, né? Mas assim, quase todas as crianças, elas vão primeiro controlar o xixi para depois controlar o cocô, né? Não é assim tudo de uma vez, ai, tirou a fralda, pronto, acabou, nossa, que legal. Não é, não é. É um processo lento, é um processo que pode demorar tipo 1 mês aí, entendeu? E você tem que ter a paciência de fazer isso, né? Um erro muito grande que acontece são as escolas. As escolas, geralmente a criança com 2 anos, ela muda de turma, né? Ela sai dos bebês e muda de turma. Vai pro E a infantil 2. isso, e a maioria das escolas, nesse momento, quer desfraudar. Tem um projeto de desfraude, isso é verdade. Isso, e não é o momento. 2 anos não é momento de desfraudar. É muito raro a criança que com 2 anos consegue perceber, consegue avisar. Claro, tem aquelas crianças muito precoces, tem, né? Eu Mas tenho, são. eu tenho uma vizinha que a diferença do Theo é de um dia, só que ela é menina, né? E o Theo é menino. Ela Aham, foi um case. Assim, ela do dia para a noite disse que não queria mais usar fralda isso. e já se sentou no sanitário Aham, e não usou mais fralda. Assim, ela isso. foi É um assim. case. Isso é assim, é muito raro. E assim, é menina, né? As meninas geralmente são mais rápidas mesmo, né? É Elas verdade. avisam antes, elas conseguem controlar antes. Então, as meninas geralmente elas têm esse desenvolvimento antes dos meninos. Para quase tudo, para falar, para andar, para quase É, tudo, né? não, verdade. O Theo foi para E andar, né? Andar ele foi muito, muito precoce. Mas para falar, vou falar agora. ó, 2 anos e 6 meses, gostaria de começar o desfraude, mas ele se recusa a avisar. Então, se ele não está avisando, e assim, não force isso. Ele tem 2 anos e 6 meses, ele vai começar a amadurecer os esfínteres, ele vai começar a perceber que ele controla isso, entendeu? Então, se ele ainda não está avisando, se ele não quer saber de tirar fralda, não force. Espera o momento dele. Até os 3 anos, normalmente todas as crianças vão tirar, porque elas começam a se incomodar, né? É uma A coisa própria natural criança. mesmo, né? Assim, você Isso, não precisa incentivar e ficar e isso. falar, né? Você não precisa forçar, né? Porque assim, a própria criança, quando ela amadurece, ela não se sente à vontade
de estar com a fralda suja ou de sujar a própria fralda. Porque ela vê os pais irem no banheiro, se você já comprou um piniquinho para ela quando ela está com 2 anos e meio, ou 2 e 4, ela já sabe que tem aquele lugar para ela fazer, então ela começa a associar isso e começa a amadurecer para poder ir lá e fazer lá, entendeu? Então, não force, né? Uma coisa muito importante que até falei com a Temis quando a gente conversou antes, é assim, como você trata seu filho ou seu netinho aí no caso? Você chama ele de bebê? Você trata ele como um bebezinho? Ou você chama ele pelo nome? Você trata ele como uma criança? Porque, assim, a partir de 1 ano, não é mais bebê, já é criança. Mas as mães, elas querem aquele bebezinho, elas não querem que o bebezinho cresça, né? Ainda mais quando tem um só, né? Que é aquele bebê eterno, né? E aí, a própria mãe, sem perceber, ela acaba adiando essa maturidade da criança. Porque ela trata a criança muito como bebezinho, ela não dá muita autonomia, né? Então a criança acaba achando que ela não pode, ela não consegue desenvolver essa autoestima e melhorar essa maturidade dela. Então você precisa ajudar também, né? Tratando ela como uma criança, mostrando para ela que ela é capaz de algumas coisas já, né? Claro, não exigir o que ela não consegue, mas assim, o que ela pode, você incentivar para que ela tenha essa autonomia, né? E assim ela vai desenvolvendo a maturidade. Agora, nunca force antes, porque isso só prejudica. Infelizmente, tem que gastar um pouquinho mais de tempo com fralda. Olha aqui, ó, a Lara que falou na outra pergunta, ela botou, no caso ele avisa, mas avisa só depois. Tudo bem, Principalmente o cocô, o xixi, ele diz só assim, o pintinho. tá? Então, se ele está avisando, o que você pode? Pôr o piniquinho do lado do vaso. Quando você for no banheiro, né, você senta no vaso e chama ele para sentar no piniquinho. Põe ele sentadinho também, para ele entender que é ali, que não tem problema, que pode sentar ali. Eu aconselho, né? Eu assim, eu acho melhor o piniquinho, tá? Tem mães que preferem pôr o redutor. Eu acho que o redutor, para quando a criança está tirando a fralda, ele amedronta, porque o vaso, pensa, o vaso, perto de uma criança de 2, 3 anos, é gigantesco e é um baita buraco, né? Então a criança fica com medo de sentar ali, mesmo que tenha o redutor, porque ela sabe que embaixo do redutor é um baita buracão, né? Então a criança fica meio assustada, né? Então eu acho que assim, nesse momento do desfraude, até uns 3 anos e meio, 4 anos talvez, você usar o piniquinho sempre é melhor. Quando ele já estiver assim super controlando, não faz mais na calça, não escapa de jeito nenhum, porque assim, tem criança que vai tirar a fralda e não vai ter escape nunca. Já tirou, acabou, amadureceu. Tem outros que não. Vai tirar, mas ainda vai ter escape. Às vezes vai fazer na calça, ou no chão, ou sabe assim, te avisar depois. Porque é um momento, é o processo de passagem dele, né? Então acontece às vezes e você assim ajuda, limpa, sempre incentiva que na próxima vez vai dar certo, né? Nunca recriminar, nunca dar bronca, nunca ficar brava, né? Por mais que seja chata essa situação. E E nem humilhar a criança, né? Falar que ela não consegue, isso de jeito nenhum, né? E aí, ela, fala. a Mag botou, né, que é justamente isso, que é muito relativo à idade exata, né? Tem crianças precoces e Isso, tem outras que é justamente o que a gente isso, falou, né? Que é muito difícil uma criança de 2 anos, isso. mas que tem, como eu até disse, que eu É, conheço, né? Minha vizinha. isso, mas é muito raro. 2 anos, assim, é muito raro, muito difícil. Geralmente, a de 2,5 a 3, né? E alguns pode acontecer de passar dos 3, porque depende muito da maturidade da criança, né? E E claro, doutora, e era bom a gente falar sobre alguns casos que a senhora enfrenta quando tem esse desfraude precoce para as mães assim terem consciência do que é que pode gerar na tá. criança o fato da gente
ficar tentando fazer uma coisa que supera a maturidade dela, né? Aquele que a Aham. gente conversou, né? Que era É, questão da autoestima, dessas coisas. Eu acho que era sim, legal se a gente falasse sobre isso. tá. Por exemplo, eu já tive caso de uma criança com 6 anos que o xixi ele fazia no banheiro, mas o cocô ele já não usava fralda, mas ele fazia na cueca. Ele não conseguia sentar no vaso e fazer lá. Ele fazia na cueca, ele se escondia em algum lugar, os pais já sabiam o que ele estava fazendo e ele fazia na cueca. Não tinha assim, ele veio para mim por conta disso, né? E foi um desfraude precoce, num momento até que teve uma questão familiar bem complicada, e aí tudo se agravou, né? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer, sim, é a criança não conseguir, né? Ela prende, bloqueia de tal forma que aí ela não consegue. Outra coisa que pode acontecer, que já tive, caso de infecção, por exemplo, porque aí a criança começa a segurar, porque como ela não está madura e ela não consegue avisar antes, e assim, o que mais a criança quer? É agradar os pais, é fazer o que os pais querem, é ser aprovada pelos pais. E se para os pais é super importante que ela controle, ela vai tentar. Só que ela não está madura para isso, então ela não vai conseguir. E aí o que, que ela faz? Ela começa a prender. E aí ela prende tanto que começa a dar infecção urinária, aí vai dar encoprese, que é o intestino preso, a criança fica dias sem funcionar o intestino. Então, e isso tudo, nossa, vai demandar várias questões aí de saúde para ela, né? E então, e às vezes os pais acham que isso é alimentação, não, vamos dar mamão, vamos não sei o que lá, e não é isso. E até, por exemplo, eu já tive um caso de um menininho, ele tinha uns 9 anos, e ele prendia muito, ele ficava uma semana sem ir no banheiro. E por conta disso, né? Porque foi feito muito precocemente, e aí a mãe não conseguia resolver, de jeito nenhum. Quando vem para mim a criança pequena, eu consigo voltar ela na fralda e começar o processo de novo, né? Mas quando a criança já é grande, você não tem muito o que fazer, você vai ter que trabalhar o emocional da criança em cima do problema que já está instalado, né? Então, é uma coisa que, e isso aí, nossa, a questão da desfraude precoce, ela dá esse intestino preso, ela pode dar infecção, ela mexe com a autoestima da criança, a criança desenvolve medos, vários medos. Então, tudo isso decorre desse desfraude, que a maioria das pessoas nem pensa nisso, né? Então, Aí, sobre isso, ela perguntando aqui, seria ideal começar o desfraude junto com o colégio? Né? Que era aquela questão que a gente falou, de quando a criança está no infantil 2, o colégio já quer incentivar esse desfraude. isso. Né? Olha, eu diria assim, não necessariamente, porque assim, eu falo para as mães que vêm para mim, se a escola, quando a criança está com 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, a escola já quer tirar e a criança não está madura, o que eu geralmente falo com a mãe é converse com a escola e não aceite, porque você não é obrigada a aceitar isso que a escola quer fazer. Você pode impor, não, meu filho não está pronto e eu não vou aceitar que tire agora. E você continua mandando fralda e tudo mais. Porque às vezes a escola não vai fazer o que você está pedindo. Mas a criança vai te sinalizar, né? Começa a ter algum problema com a escola, na hora que você vai levar a criança, essa coisa de chorar demais. A partir dali, você começa, a criança te dá muitos sinais, é só você estar atenta e observar o que a criança está te falando, né? E aí você vai perceber, por quê? A escola, ela tem que estar
Hoje, eu acho que algumas escolas já estão nesse ponto de se preocupar mais com a criança, na maturidade da criança. Porque, claro, para a escola é muito mais fácil que a criança vá no banheiro, que ela não precise ficar trocando fralda, né? Que ela não precise ficar olhando fralda, porque ela não precise de alguém para fazer isso. Então, para a escola é muito mais fácil. Por isso, a maioria das escolas, ela meio que força esse momento. Ó, até que Mas ela colocou aqui, ó, conheço um caso que a criança já estava no processo de desfraude em casa e a escola pediu para que voltasse atrás para que a escola pudesse começar todos juntos. Assim, então, assim, não respeita realmente o tempo, né? isso, exatamente. Não, se a mãe já está no processo, a criança já está aceitando, já está fazendo, para que vai voltar para a escola fazer? Não. E assim, claro, eu diria, se a mãe puder fazer, muito melhor. Claro, a mãe que está junto, né? A mãe vai acompanhar, inclusive, esse processo de maturidade, de mudança para a criança. Então, seria ótimo. Claro que nem todas as mães conseguem estar próximas nesse momento ou o dia inteiro com a criança. Então, a mãe começa em casa e a escola vai continuar, mas quem tem que ditar as regras, quem tem que dizer como é para fazer é a mãe, não a escola. A escola ela tem que aceitar essa individualidade. Cada criança é uma criança diferente. Por isso, você não pode comparar com os amiguinhos, comparar com o vizinho, comparar com as crianças da escola, porque teu filho é único. Cada um é um. E cada um tem o seu tempo, a sua maturidade. Então, você precisa respeitar a criança e a escola precisa começar a respeitar não só a criança, como as mães também, né? Porque a maioria das escolas não faz isso. Eu já tive vários casos de escola que não respeita, que não ajuda e que quer fazer esse processo desse jeito, atropelando, né? Aqui Ou a Meg voltando, como colocou que você quando falou. que dela não teve forçação, a sorte dela, né? Então que a escola foi ótima Sim, e que não teve, ó. Aí a outra que colocou que a escola pediu para voltar atrás, a criança foi confusa. Realmente confunde a cabeça da sim. criança. Claro, porque assim, se ela já está no processo e ela está madura, você não precisa voltar atrás. Os casos que eu voltei atrás foram casos de crianças que não estavam maduras e a escola forçou. Aí sim, é um processo que prejudica a criança. Então, esses casos, eu volto e começo de novo. Vamos pôr a fralda, vamos começar tudo de novo, né? Mas se a criança já está madura, já está no processo, só porque a escola quer fazer isso, você não tem que pôr fralda de novo e começar de novo. Ela já está. Aí, senão, você confunde mesmo a cabeça da criança, né? E aí pode ser pior. E outra coisa que que a gente tava conversando, né, no offline, que eu tava fazendo, era quando a gente sabe que a criança tá fazendo, né? Porque ele vai, ele se esconde, aí você fala, meu filho, vamos pro banheiro, meu filho, porque você sabe que ele naquele momento tá fazendo. Aí você quer pegar ele, levar no banheiro, tirar a fralda, termina aqui. Sim. Isso foi uma coisa que eu te falei, né? Não faça isso, né? Primeiro, assim, se ele está se escondendo, se ele está meio saindo de perto das pessoas, ele está começando a perceber. Então, se ele está começando a perceber, é bom, é um bom sinal, mas você não tem que, assim, forçar que ele vá para o banheiro. Deixa ele te avisar. Porque, assim, ele começa a perceber que ele controla, aí ele vai te chamar e ele vai te avisar. Quando ele fizer isso, aí sim, você consegue levar. E o que você pode fazer é assim, quando ele começar a te avisar, tipo, cada 2 horas, você vai com ele no banheiro, põe ele sentadinho, tira a fralda se ele quiser, mas se não, pode pôr sentado de fralda. Ah, vamos fazer aqui, tal, porque um xixizinho, às vezes, cada 2 horas, a criança faz. E se você começar por aí, você já consegue fazer ele ir percebendo e ele percebendo que ele pode fazer ali, ele pode tirar a fralda para fazer.
E aí ele vai, sabe, você tem que desenvolver nele esta vontade, né? E essa vontade também de controlar, né? E nunca forçar, nunca, sabe, fazer isso, ficar chamando. Ai, você fez? Ai, deixa eu ver se você fez. Não, deixa ele, faz de conta que você nem tá vendo. Porque a gente quer fazer logo uma festa, né? Ah, e uma das coisas que eu falei para você, né? Quando ele começar a fazer no piniquinho, você sempre faz uma festa. Olha, você conseguiu! Ai, que legal! Ah, vamos dar tchau! Põe, joga lá no vaso. Vamos dar tchau, tchau, né? E assim, ah, ele vai lá se encontrar com os amiguinhos dele, né? E tal. Sempre meio lúdico com a criança, porque aí vai incentivando a criança para tal, né? Para ela gostar de fazer isso e não ser uma coisa muito ruim, muito difícil, muito complicada. Porque se não for assim, acaba se tornando um processo super difícil, tanto para a mãe como para a criança, ou para quem cuida da criança, né? Se você não respeita esse limite da criança, sabe? Fica bem complicado. Ai, doutora, foi incrível. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, perguntem, porque eu acho assim que foi muito esclarecedor, né? A Dani aqui colocando que foi muito bom ter ouvido os esclarecimentos, que ó, realmente é uma ansiedade que está sendo gerada na quarentena para quem tem bebês, né? Para quem tem bebês, não, para quem tem crianças, porque a partir de um ano é criança. Sim. É uma ansiedade que gera realmente na mãe, que a gente já pensa assim, Uhum. não, vou aproveitar, né? Já estou aqui, nunca tenho esse tempo, vou pegar esse tempo para fazer isso, né? E realmente a gente tem que ver se a nossa criança está preparada para isso. A Sim, gente tem que respeitar a perceber, criança. respeitar o sinal que ela vai nos dar, né? O como Uhum. ela vai lidar com essa questão, realmente para não ter essas implicações que a gente nem acredita que É, uma, né, um simples desfraude gera aham, tantas questões, né? Foi sim. incrível. Doutora, eu só quero lhe agradecer, assim, Eu por te ter agradeço essa disponibilizado o oportunidade seu tempo. também. Eu acredito que eu vou deixar a live salva, né, para que as pessoas Tá. possam acessar aí nas próximas 24 horas. Mas eu só Aham. tenho a agradecer, muita gratidão por ter vindo né, ajudado, dado esse bálsamo. A gente aqui na quarentena ficando louca, né? Eu que te Eu acredito que agradeço, ajudou temos. muito, muito, muito. As mães Que estão bom, eu te agradeço de agradecendo. poder. Eu te agradeço de poder ajudar essas mães que às vezes ficam meio perdidas mesmo, né? É E verdade. até para mostrar que isso é uma questão bem importante na vida da criança, que é uma coisa como você falou, a maioria não dá importância, as escolas não dão a importância que deveriam. Então, que bom que você cedeu esse espaço também para poder fazer isso. Obrigada, viu? Aqui Adorei. as minhas estrelas, que é como eu chamo meus seguidores, as estrelas sabem que a gente é um canal para ajudar. Então, Sim, com tudo certeza. que a gente acredita que seja relevante, que vai ajudar o maior número de pessoas, foi quando a gente conversou por offline que eu te propus, Uhum, né, esse momento de live, porque eu sabia sim. que, como eu, tinha muitas mães, né, querendo essa Uhum, informação, né, precisando desse tipo de informação. Então, sim. só gratidão. Gratidão a todo mundo Tá. que ficou até agora, que acompanhando. Avisem para quem não conseguiu vir, que vai ficar salvo, então vão poder Uhum. acessar esse conteúdo também nas próximas 24 horas. Muitíssimo obrigada, doutora. Um beijo Obrigada a bem você também. grande. Fique Beijo. bem aí na sua quarentena, no nosso Você também. isolamento. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.